Pessoal, aqui a gente não vai se ater muito se nesse departamento eu vou tratar com o decisor ou com o influenciador. A gente vai falar de uma forma um pouco mais aberta, mais genérica, mais generalista. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vamos começar aqui falando, por exemplo, digamos que eu estou numa negociação com o departamento de marketing, mas eu sei que quem aprova o orçamento, o budget, é o financeiro. O financeiro precisa vir para a reunião também. Por isso que a gente vai falar um pouquinho dos principais departamentos. Por exemplo, o departamento de compras, o que ele quer saber? Ele quer saber o que vai respingar para ele, tanto para o bem quanto para o mal. Se a sua solução ajuda a diminuir o trabalho dele, vai aumentar o trabalho. Se aumentar o trabalho, ele vai virar um detrator, não vai recomendar a tua solução. Exemplo, o que o departamento de compras valoriza? Ele quer saber se a sua solução, como que vai funcionar estoque, reposição do produto, se tem algum seguro de roubo, furto ou fenômenos naturais, como que funciona a devolução, como que é a logística para trocar o produto, se queimar ou se quebrar, se tem garantia, como que ele é armazenado, ele quer entender se tem que fazer alguma licença, se tem que fazer alguma auditoria. Então, o departamento de compras, junto com operações, eles querem entender um pouquinho sobre isso. Você está pronto? Você já fez a lição de casa sobre isso para apresentar o teu produto ou serviço? Vamos falar do financeiro. O que o financeiro quer saber? O financeiro é um pouco mais número, né? Um pouco mais prático. Então ele quer entender se o que você está oferecendo entra no fluxo de caixa dele, quais são os riscos para o caixa, no sentido de programação de pagamento, se você só recebe à vista, se você aceita balão para pagar uma vez a cada 6 meses, se tem carência, qual que é o juro, qual que é a taxa, quais bancos financiam o que você vende, se dá para depreciar no balanço, quanto que ele coloca e quanto que ele recebe. Lembra que a gente falou que é melhor ganhar do que economizar, mas o financeiro quer saber quanto economizar também com a tua solução. Também eles querem entender como que funciona a inadimplência. Vamos dizer que eles compram algo de você que eles vão vender para o cliente deles. Se o cliente deles não os paga, como que isso respinga em você? Então, esses desdobramentos você já precisa saber antes. Outra questão, a palavra investimento, para você apresentar para o financeiro, ela é muito boa e às vezes ela é perigosa. Vamos dizer que você vende uma solução que você usa o termo investimento. Pode dar uma conotação no gerente financeiro que é algo que vai demorar muito. É algo que vai entrar no caixa dele 10 anos, 5 anos, 20 anos, enfim. Então, assim, a palavra investimento era muito boa, só pensa com carinho se ela vai dar uma conotação de curto prazo ou de longo prazo, ok? Outra coisa que o financeiro tem interesse em saber, em relação às formas de pagamento, a gente vai ter um módulo no final falando sobre viabilidade financeira. Quando você traz para o teu financeiro tudo pronto, de como que o cliente compra e como o cliente paga, você já tem um diferencial competitivo gigante. A gente falou, por exemplo, sobre o financeiro e o departamento fiscal. Eles querem entender se de repente você vende um equipamento e a empresa optou por lucro real, você pode abater, você pode lançar no imposto de renda como depreciação, até depreciação acelerada, quando usa o teu equipamento por mais de um turno. Eles querem entender se, caso eles fiquem inadimplentes, se eles vai gerar protesto, Serasa, se eles conseguem refinanciar a dívida. Enfim, outra questão importante de repente, o que você está vendendo tem um valor agregado muito alto, você precisa saber quanto que é o CAPEX, quanto que é o OPEX, então você precisa entender indicadores mostrando quanto que eu gasto para continuar mantendo, para ter a manutenção daquele produto ou serviço. Exemplo, digamos você vende um produto ou um serviço que na proposta tem um valor de aquisição, mas não tem um valor de manutenção. Leva isso pronto. Caso o serviço que você vende não tem manutenção, fica uma dica para você ter uma previsibilidade de caixa. A gente vai ver um vídeo daqui a pouco sobre receita previsível. De repente você pode comprar baratinho para você ter a manutenção desse produto ou serviço e ter de repente você não está ganhando nada com isso, pode receber 1, 2, 3, 5, 50 mil por mês fazendo esse tipo de manutenção.
E tem muitos clientes que eles preferem pagar para não se incomodar e querem pagar para você, inclusive. Vamos lá, o jurídico. O que o jurídico tem de interesse diferente dos demais departamentos? Eles querem entender o contrato, querem entender se pode incluir, se pode retirar cláusula, se pode alterar a cláusula, se tem multa, se tem cláusula de saída, quais são os riscos de imagem da empresa, quais são os possíveis desdobramentos caso uma das partes não compra, se tem de repente um seguro garantia, nós vamos falar mais para frente sobre isso. Eles querem entender risco também de prejuízo da marca caso você não exista daqui 2, 3, 4 anos. Então, de repente, você está vendendo algo, produto ou serviço, a empresa compra de você e daqui 2 anos você fecha. Qual que é o desdobramento no teu cliente? Então, o jurídico quer entender isso. O que o departamento de marketing quer entender? Vou te dar uma dica. A principal função do departamento de marketing é gerar leads, não é vender. Vender é o departamento comercial. O departamento de marketing, eles trabalham o branding, a marca, a percepção da marca pelos clientes, pelos fornecedores e pelo mercado, né, em geral. Mas, de repente, o produto que você vende ou o serviço pode ser utilizado como um marketing desse departamento para falar da empresa e fortalecer a marca no mercado. Exemplo, será que o que você vende e você ensinar o departamento de marketing a usar o que você vende lá fora, num post no Instagram, num vídeo no YouTube, no blog, de forma que mais clientes valorizem aquela marca? Por exemplo, hoje eu vendo sustentabilidade. Então, quando eu vou numa empresa, eu já mostro como o departamento de marketing dela vai usar o conceito de sustentabilidade para trazer mais clientes. Eu mostro como abater no IPTU, enfim. Outra questão, o marketing também ele trabalha com engajamento. Será que o produto ou serviço que você vende não poderia ajudar o departamento de marketing a gerar mais engajamento dos clientes? Por exemplo, vamos dizer que a solução que você vende, o departamento de marketing cria uma campanha lá no Instagram falando: cliente, para você é importante isso ou aquilo. E aí, de repente, uma dessas respostas tem relação com o produto que você está vendendo. Olha só que sacada impressionante. Pessoal, vamos falar, por exemplo, do departamento de operações. Operações e logística, né? Eles são similares, eles têm correlação. Que a gente viu que tem uma relação direta também com o departamento de compras, claro. Eles querem saber se o produto ou serviço que você vende tem manutenção preventiva ou só manutenção depois que dá um problema. Eles querem entender se tem controle de estoque, como que é o pós-venda. Essa questão do pós-venda é interessante. Às vezes você vende um produto ou serviço que tem uma qualidade muito boa e aí você acha que não estraga. Cuidado, não é porque nunca estragou, nunca vai estragar. Traga pronto para o cliente ou para a empresa, né, que você está vendendo, qual vai ser o desdobramento se ela precisar de algum acionamento de garantia. Esse contato vai ser com você, vai ser direto com o fabricante. Então, o pessoal de operações quer entender isso, porque vai sobrar para eles. Quanto melhor você explica para cada departamento que qualquer situação, problema que eles tiverem, vai tratar direto com a sua empresa e não com um monte de terceirizado, mais força você vai dar. Não tenho nada contra terceirizado. Eu presto um serviço terceirizado também. O que eu estou dizendo é que na cabeça do teu cliente, ele quer saber, quando eu tiver um problema, eu vou ter que ligar para 35 empresas ou pessoas ou eu ligo só para você, ok? Vamos lá. O departamento de TI. Pessoal de tecnologia, por mais que você está vendendo uma máquina agrícola, por exemplo. Ah, mas não tem nada a ver com tecnologia. Sempre tem a ver, tá? Todos os departamentos têm alguma relação direta ou indireta. O pessoal de TI ele quer saber se o que você vende tem algum risco ou prejuízo de informação, se trata de sigilo, se mexe com compliance, se mexe com máquina, servidor, rede, internet, dados de clientes, se mexe, por exemplo, com estrutura virtual, se vai ter backup, segurança da informação, se vai mexer no data center, se tem plano de contingência, se vai impactar no helpdesk, qual que é a documentação. Geralmente, empresas de pequeno porte para cima, na parte de tecnologia, tem um gerente de projetos. Você tem que ganhar esse cara ou essa cara
tem que fazer ele jogar no teu time. Então olha só como o departamento de TI ele é importante. Uma forma de você ganhar a confiança desse pessoal é pesquisar aí na sua empresa que você vende ou que você trabalha ou representa, quais são alguns selos ou certificações que você tem ou que a empresa tem para você apresentar quando estiver conversando com esses departamentos. O seu papel é apresentar para cada departamento como a sua solução resolve o problema da empresa, no geral, e o gargalo daquele departamento em si. Às vezes você está numa rodada de negociação e você está tratando lá com 8 departamentos, mas a sua solução é específica para um departamento. Ainda assim, você vai ter que ganhar 9 departamentos. Por quê? Quando você sair daquela sala e fechar a porta, vai vir um outro vendedor para vender uma outra solução que impacta em 4 departamentos. O teu produto ou serviço pode até ser melhor do que o dele. Só que ele está trazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com a sua, mas sensibiliza o interesse de mais pessoas do que talvez a reunião que você estava. Por que eu estou dizendo isso? Se você entende um pouquinho melhor os riscos, as necessidades, os interesses de cada departamento, imagina numa reunião, você está sentindo que o gerente de compras ali está um pouquinho disperso, está no celular e tal, ele não está conseguindo ser tão participativo. Traz ele, fala, João, por exemplo, a minha solução vai impactar no teu departamento nisso, nisso, nisso. Vai reduzir teus custos em tanto, vai diminuir isso e por aí vai. Tem um departamento que eu não falei aqui, que eu deixei para falar agora, porque para mim é talvez o departamento mais estratégico de todos. Eu como vendedor eu vou achar que o departamento comercial é o mais importante, porque se a empresa não vende, todos os outros departamentos fecham, ok? Só que tem toda uma estrutura dos outros departamentos para que o departamento comercial tenha apoio e possa vender. Mas tem um departamento que ele é absurdamente estratégico, que é o RH. O que acontece? O RH, por alguns anos, ele era deixado de lado em algumas decisões técnicas ou algumas decisões de equipamentos e tal. E os anos foram passando. Felizmente, o mercado começou a entender que empresa que contrata bem vai ter bons profissionais. Se tem bons profissionais, a empresa toma boas decisões. Os comitês decisórios são maduros e a empresa cresce. E ao contrário também. Se RH não é um departamento competitivo, em um departamento que traz informação privilegiada para aquela mesa de diretoria, não contrata bem, por conseguinte vai ter decisores ruins. Onde eu quero chegar? Muito carinho, muita atenção quando você estiver vendendo, prepara com antecedência como que a sua solução ela impacta nas pessoas, tanto as pessoas da empresa, fornecedores, clientes e até concorrentes. Por quê? Quer ganhar o RH, fala de pessoas, não fala de processo. Processo é o financeiro, é o jurídico, operações e por aí vai. Pessoas movem a empresa. A empresa é feita de processos, a empresa é feita de um monte de coisa, mas principalmente de pessoas. Ajuda a mostrar como a sua solução pode impactar no clima organizacional, pode aumentar ou diminuir o job rotation, pode ajudar ou diminuir a aderência, a adesão a políticas de recrutamento, seleção, DP, enfim. Fica a lição de casa para você, muito carinho quando tratar de RH, ok? Onde eu quero chegar com isso? Vamos lá, você fez uma apresentação, apresentou ali para 10, 12 decisores, por exemplo, que representam diferentes departamentos ou interesses. Aí você bateu a porta e saiu. O RH não gostou, ele representa um braço estratégico de quem contrata, quem manda embora, quem promove na empresa. Então, se por exemplo o RH fala ali numa mesa, o diretor de RH diz assim, olha, eu não gostei dessa solução, nosso departamento não endossa. É muito provável, não precisa concordar, que os outros departamentos não vão bater de frente porque ele não quer ser mandado embora ou gerar um estresse justo com a pessoa do RH. Não estou dizendo, dando um juízo de valor se isso é certo ou errado. Eu só estou te dando um outro ponto de vista para você pensar com carinho também, ok? Todos os departamentos existem porque eles são importantes, mas o RH você já viu que tem que pensar com carinho um pouquinho mais, ok?
Fez sentido para você? Anota as sacadas aí, vem comigo, vamos para o próximo vídeo.